Após despencar do cavalo naquela tarde quente de verão, o estancieiro tomou uma decisão que mudaria o rumo de toda a sua vida. Decidiu permanecer completamente imóvel sobre a terra seca, fingindo estar desacordado. E foi exatamente naquele momento, estirado no chão poeirento, que ele ouviria palavras capazes de gelar o sangue nas veias, vindas justamente das pessoas em quem mais confiava. Um plano diabólico estava sendo tramado bem debaixo do seu nariz, e somente aquela queda inesperada permitiria que ele descobrisse a terrível verdade a tempo de salvar sua própria vida. Corria o ano de 1891, e as vastas propriedades do interior operavam como verdadeiros reinos fechados, onde a palavra do dono era lei inquestionável e o destino de todos os empregados pendia de um fio frágil chamado lealdade. As grandes residências senhoriais escondiam segredos sombrios por trás de muros espessos de pedra e janelas com grades de ferro forjado. O perfume forte do tabaco de mascar misturava-se com o odor penetrante do suor dos cavalos e do couro molhado pelo sereno da manhã. O repicar dos sinos da igrejinha distante marcava as horas do dia, e nas cozinhas amplas e enfumaçadas, caldeirões de ferro borbulhavam sobre o fogo, cuidados por mulheres que conheciam cada segredo daquele lugar, mas jamais ousariam sonhar com uma vida diferente. Foi nesse cenário de aparências enganosas que uma jovem cozinheira de apenas 28 anos guardava no íntimo um segredo perigoso que a consumia como chamas, devorando palha seca. Ela havia testemunhado algo que não deveria ter visto. Uma conversa sussurrada entre duas pessoas que conspiravam nas sombras. Ele, o estancieiro, era um homem de 43 anos, severo, mas justo, que construíra seu império com trabalho duro e decisões firmes. Estava prestes a assinar documentos importantes que transfeririam parte substancial de suas terras para seu sócio de confiança. Um homem que havia chegado há 5 anos, vindo de outra região, ganhado sua amizade e conquistado um lugar privilegiado nos negócios da propriedade. Mas por trás daquela fachada de parceria respeitosa, algo sinistro fermentava, algo que ninguém conseguia enxergar, exceto ela. A cozinheira observava tudo dos cantos escuros da casa, porque pessoas que vivem à margem desenvolvem olhos afiados para perceber o que aqueles no centro do poder não conseguem ver. Naquela manhã específica, sob um céu azul intenso e o canto estridente das cigarras nos eucaliptos, um pedido aparentemente simples desencadearia uma sequência de acontecimentos que revelariam traições impensáveis. Um cavalo, um arreio manipulado e uma queda que mostraria quem realmente eram os inimigos e quem eram os aliados verdadeiros naquele lugar repleto de falsidade. Aquela manhã havia começado como todas as outras. O sol ainda subia devagar sobre as colinas onduladas quando a cozinheira adentrou a residência principal, carregando nos braços o cesto pesado com raízes frescas da horta para o almoço. Seus passos descalços quase não produziam som sobre as tábuas gastas do assoalho. E ela apreciava essa invisibilidade, essa capacidade de circular pelos cômodos sem que ninguém reparasse em sua presença. Mas naquela manhã específica, ao atravessar o corredor que levava à sala de jantar, ele estava ali sentado na grande poltrona estofada, examinando mapas de suas terras espalhados sobre a mesa de mogno. O estancieiro ergueu o olhar e anotou, e ela, que habitualmente desviava os olhos com rapidez excessiva, desta vez sustentou o olhar por uma fração de segundo a mais. Apenas um breve instante, mas suficiente para sentir algo estranho no ar, uma tensão que não conseguia identificar. "Bom dia", ele disse com aquela voz grave e rouca de quem fumava charutos fortes desde jovem. "Bom dia, patrão", ela respondeu em voz baixa, sentindo um frio inexplicável percorrer sua espinha. Ele pareceu não notar seu desconforto, ou talvez fingiu não notar.
Voltou sua atenção aos mapas, traçando linhas imaginárias com o dedo indicador, enquanto ela seguia rapidamente para a cozinha, com o coração batendo mais rápido do que deveria após um cumprimento tão comum. Foi mais tarde naquela manhã, quando o sol já estava alto e inclemente, que ele apareceu na porta da cozinha. A cozinheira estava amassando a massa do pão, os braços cobertos de farinha até os cotovelos, o rosto corado pelo calor do forno aceso. Quando percebeu sua presença ali parado, ela congelou por um instante. "Desculpe interromper", ele disse, segurando o chapéu de couro entre as mãos num gesto incomum de cortesia. "Os peões estão todos ocupados consertando o moinho lá nos fundos da propriedade. Você poderia preparar meu cavalo? Preciso ir até a cidade resolver uns assuntos urgentes no cartório." Ela piscou surpresa. Ele estava pedindo, não ordenando como costumava fazer. "Claro, patrão, eu preparo agora mesmo." "Obrigado. É o Trovão. Está no terceiro compartimento do estábulo. Use o arreio novo, o de fivelas de bronze." Ele esboçou um meio sorriso cansado e saiu. A cozinheira ficou parada por um momento, olhando para o vão da porta agora vazio, antes de perceber que precisava se apressar. Limpou as mãos rapidamente no avental manchado, arrumou o lenço que prendia seus cabelos e saiu quase correndo em direção aos estábulos. Trovão era um animal magnífico, um cavalo negro de porte imponente, com olhos inteligentes e temperamento dócil. Ela acariciou seu pescoço musculoso antes de buscar o arreio que ele havia especificado. Escolheu o melhor equipamento disponível, o arreio novo com fivelas reluzentes que o patrão raramente usava, reservado para ocasiões especiais. Com cuidado meticuloso, ela ajeitou a manta, posicionou a sela, prendeu cada fivela, testou cada correia, cada nó 2 vezes, 3 vezes. Verificou a cilha com atenção redobrada, puxando-a com firmeza e conferindo se estava perfeitamente ajustada. Queria que tudo estivesse impecável, porque era para o patrão e porque algo dentro dela dizia que precisava ter muito cuidado. Enquanto dava os últimos ajustes na rédea, verificando se não havia nenhum desgaste no couro, ela não percebeu a sombra que se aproximava sorrateiramente pelas costas. Não viu a mão máscula de dedos longos que esperou pacientemente ela se afastar alguns passos para, com um movimento calculadamente rápido e preciso, afrouxar a cilha do arreio. Não completamente, apenas o suficiente. Apenas aquela quantidade exata necessária para que, no momento certo, quando o cavalo estivesse em movimento, o arreio escorregasse e provocasse uma queda potencialmente fatal. A cozinheira retornou para a casa com sensação de dever cumprido, pensando que havia feito um trabalho caprichado, imaginando que talvez o patrão reconhecesse seu empenho com uma palavra gentil. Ela não fazia a menor ideia de que naquele exato momento havia acabado de se tornar involuntariamente cúmplice de uma tentativa de assassinato, e que a queda estava muito mais próxima do que qualquer pessoa ali poderia imaginar. O estancieiro montou no Trovão aproximadamente 1 hora depois, quando o sol já castigava impiedosamente e o ar tremeluzia sobre a terra ressecada. Ele pretendia cavalgar até a cidade para assinar os papéis de transferência de terras que seu sócio havia preparado, documentos que, supostamente, formalizariam uma parceria ainda mais lucrativa entre os dois. Era um percurso conhecido, cerca de 40 minutos de cavalgada tranquila, atravessando suas próprias terras. Ele ajeitou o chapéu sobre a cabeça, segurou as rédeas com firmeza e tocou os flancos do animal com as esporas de prata. O Trovão partiu num trote suave e cadenciado, como sempre fazia, obediente e confiável. Tudo parecia absolutamente normal durante os primeiros minutos. A brisa morna trazia o cheiro de capim seco e flores silvestres, e o estancieiro até assobiava baixinho uma melodia antiga enquanto cavalgava. Mas quando decidiu apressar o passo e tocou o cavalo para um galope mais vigoroso ao passar pela várzea próxima ao riacho, ele sentiu algo errado. O arreio se moveu de forma quase imperceptível.
Um deslocamento sutil, mas definitivo. Ele franziu o senho, tentando se reequilibrar na sela, puxando as rédeas instintivamente. Mas já era tarde demais para evitar o inevitável. A Cília afrouxou completamente num movimento súbito. O arreio inteiro escorregou violentamente para o lado direito, levando-o junto num desequilíbrio brutal. Ele tentou se agarrar ao pescoço do cavalo, às rédeas, a qualquer coisa, mas seu corpo já estava sendo arremessado para fora da sela, girando no ar num movimento descontrolado. O chão veio rápido demais. O impacto foi devastador. Um golpe seco que bateu primeiro nas suas costas e depois na nuca, expulsando todo o ar dos pulmões num sopro doloroso. Ele ficou ali caído, completamente estirado na terra dura, olhos fechados, lutando para recuperar a respiração que havia sido brutalmente arrancada do seu peito. A dor latejava intensamente em suas costas, irradiando pela coluna, subindo até a base do crânio onde sua cabeça havia batido. Mas ele estava consciente, completamente consciente. Sabia disso com absoluta certeza. Podia sentir cada fibra do seu corpo gritando de dor. Podia ouvir o trovão relinchando nervoso a poucos metros de distância. Mas algum instinto profundo de sobrevivência que ele não sabia que possuía, fez com que permanecesse completamente imóvel, sem abrir os olhos, sem emitir um único som, como se algo dentro dele sussurrasse: "Fique quieto, não se mexa, escute." Foi então que ouviu passos apressados se aproximando. Não eram os passos delicados da cozinheira ou da governanta. Eram passos pesados, de botas masculinas, batendo na terra seca. Dom Rodrigo! Dom Rodrigo! Era a voz do seu sócio, aquele homem em quem havia depositado tanta confiança nos últimos 5 anos. A voz soava desesperada, aflita, mas havia algo nela. Algo por baixo da preocupação aparente que fazia os pelos da nuca do estancieiro se arrepiarem. "Meu Deus, ele caiu do cavalo!" Outra voz, masculina também, que ele reconheceu como sendo do capanga que seu sócio havia trazido de sua terra natal. "Está respirando?" O sócio perguntou, e o estancieiro sentiu mãos tocando seu pescoço, verificando seu pulso. As mãos tremiam ligeiramente. "Está sim, mas bateu forte. Bateu muito forte na cabeça." O capanga respondeu com uma voz que tentava soar preocupada, mas carregava uma nota estranha, quase satisfeita. O estancieiro manteve os olhos hermeticamente fechados, manteve a respiração pesada e irregular, como se realmente estivesse inconsciente. Houve um momento de silêncio pesado, apenas o som da respiração ofegante dos 2 homens e o relinchar distante do trovão. E então, com uma voz muito mais baixa, quase um sussurro áspero, seu sócio disse algo que fez o sangue do estancieiro gelar nas veias. Funcionou perfeitamente, melhor do que eu esperava. "E se ele acordar?" O capanga perguntou nervoso. "Se acordar, terminamos o serviço. Mas olha como ele está. Essa pancada na cabeça foi forte. Pode ser que a natureza faça o trabalho por nós." O estancieiro sentiu seu coração disparar violentamente dentro do peito, batendo tão forte que tinha certeza de que eles conseguiriam ouvir, mas forçou-se a permanecer completamente imóvel, cada músculo do seu corpo tenso, mas controlado, a respiração mantida naquele ritmo pesado de inconsciência. "E a cozinheira?" O capanga perguntou. "Se ela falar alguma coisa..." "Ela não viu nada", o sócio respondeu com uma frieza que cortava como lâmina afiada. "Ela preparou o cavalo e foi embora. Eu esperei ela sair e afrouxei a Cília. Simples assim. Se alguém perguntar alguma coisa, foi um acidente. A incompetente da cozinheira não soube prender o arreio direito. E os documentos? Já estão prontos." Com ele morto, como único sócio com procuração irrevogável que ele assinou semana passada quando estava bêbado, tudo passa automaticamente para mim. As terras, o gado, a casa, tudo. A viúva nem vai questionar. Ela não entende nada de negócios. E se questionar, ele deixou a ameaça suspensa no ar, mas o significado era cristalino.
O estancieiro sentiu uma mistura devastadora de raiva, traição e um medo genuíno que não sentia desde criança. Aquele homem que ele havia recebido como irmão, que havia convidado para sua mesa, para sua vida, para seus negócios mais íntimos, havia planejado friamente seu assassinato. E mais assustador ainda, havia conseguido fazê-lo assinar documentos enquanto estava embriagado numa festa semanas atrás. Documentos que ele mal lembrava de ter visto. E agora? O capanga perguntou. Agora deixamos ele aqui. Quando alguém encontrar, já vai ser tarde demais. A insolação vai fazer o resto do serviço se a pancada na cabeça não fizer. Nesse calor, em menos de 2 horas ele estará morto. Ele sentiu quando os 2 homens se afastaram, suas botas produzindo sons cada vez mais distantes sobre a terra seca. Esperou até ter absoluta certeza de que eles haviam ido embora completamente. Só então, devagar, muito devagar, abriu os olhos apenas uma fresta mínima. O sol batia impiedoso diretamente no seu rosto, cegando-o temporariamente. Ele fechou os olhos novamente, respirou fundo, suportando a dor nas costelas, e começou a formular um plano. Precisava voltar para casa, mas não podia simplesmente levantar e caminhar de volta. Se eles o vissem, se descobrissem que ele havia escutado tudo, sua vida não valeria nada. Precisava ser esperto, precisava pensar como nunca havia pensado antes, porque agora sabia que estava lutando não apenas contra a traição, mas contra um plano meticulosamente elaborado para roubar tudo que ele havia construído ao longo de toda a sua vida. A pergunta que martelava em sua mente era: quem mais estava envolvido? Era só o sócio e seu capanga, ou havia mais pessoas na propriedade que faziam parte dessa conspiração diabólica? Em quem ele ainda podia confiar? Será que até mesmo sua esposa estava envolvida? A governanta? Os outros trabalhadores? Uma coisa ele sabia com certeza absoluta. Naquele momento, estirado no chão sob o sol escaldante, fingindo estar à beira da morte, ele estava completamente sozinho. E sua única chance de sobreviver e recuperar o que era seu dependeria de sua capacidade de continuar fingindo até o momento exato de contra-atacar. Você consegue imaginar a sensação de descobrir que alguém em quem você confiava cegamente está planejando sua morte? Se você está prendendo a respiração acompanhando essa história, se inscreve no canal agora, porque histórias assim, que nos fazem questionar em quem realmente podemos confiar, são o que trazemos aqui toda semana. E me conta uma coisa nos comentários. Se você estivesse no lugar do estancieiro, nesse exato momento, qual seria seu próximo movimento? Você tentaria voltar sozinho para casa? Esperaria a noite cair? Ou arriscaria confrontar os traidores imediatamente? Deixe a sua estratégia aqui embaixo. Quero muito saber o que você faria nessa situação impossível. E se você tem alguém na sua vida em quem confia de verdade, alguém que nunca te trairia, marca essa pessoa nos comentários. Vamos valorizar as amizades verdadeiras. Ele permaneceu deitado ali por mais tempo do que conseguia calcular. O sol queimando sua pele exposta, a boca ficando cada vez mais seca, a garganta arranhando. A dor nas costas era constante, mas ele forçou sua mente a ignorá-la, focando toda sua energia em elaborar um plano de sobrevivência. Finalmente, quando teve certeza absoluta de que os traidores haviam se afastado o suficiente, começou a se mover com extremo cuidado. Primeiro os dedos das mãos, depois os braços, testando cada parte do corpo para garantir que nada estava quebrado. As costelas doíam horrivelmente, provavelmente rachadas, e a nuca latejava com uma dor surda e persistente, mas ele conseguia se mexer. Com movimentos lentos e calculados, rolou de lado, gemendo baixinho com o esforço. Ficou de joelhos por um momento, respirando profundamente, esperando a tontura passar. O trovão estava ali perto, pastando calmamente como se nada tivesse acontecido, o arreio pendurado frouxo em seu dorso.
Com passos vacilantes, o estancieiro se aproximou do animal, segurou-se em sua crina e, num esforço sobre-humano que arrancou lágrimas de dor dos seus olhos, conseguiu montar. Mas desta vez montou sem arreio, agarrado apenas à crina do cavalo, as pernas pressionando os flancos do animal para manter o equilíbrio precário. Decidiu não voltar pelo caminho principal, onde certamente seria visto. Em vez disso, guiou o trovão por uma trilha secundária que passava pelos fundos da propriedade, através de um bosque denso de algarrobos onde ninguém costumava ir. Cada movimento do cavalo enviava ondas de dor através de seu corpo machucado, mas ele apertava os dentes e seguia em frente, porque sabia que sua vida dependia de chegar em casa sem ser visto pelos conspiradores. Precisava de tempo para pensar, para descobrir quem eram todos os envolvidos, para planejar sua vingança com a mesma frieza calculada que haviam usado contra ele. Levou quase 2 horas para chegar aos fundos da casa principal, aproximando-se pelas sombras compridas do final da tarde. Desmontou com dificuldade, amarrou o trovão numa árvore afastada e, arrastando-se parcialmente, conseguiu entrar pela porta da despensa que dava para a cozinha. A cozinheira estava ali, sozinha, preparando o jantar. Quando o viu, ela deixou cair a colher que segurava, os olhos arregalados de choque. "Patrão! Meu Deus, o senhor está coberto de sangue. O que aconteceu?" Ele levantou uma mão pedindo silêncio, olhou ao redor para ter certeza de que estavam completamente sozinhos e sussurrou com voz rouca: "Escuta com muita atenção o que vou te dizer. Eu caí do cavalo, mas não foi acidente. Alguém sabotou o arreio de propósito para me matar." Ela levou as mãos à boca, abafando um grito. "Mas quem faria uma coisa dessas?" "Meu sócio e o capanga dele. Eu ouvi eles conversando. Pensaram que eu estava desacordado, mas eu escutei cada palavra do plano deles." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Patrão, eu juro por tudo que é sagrado. Eu prendi aquele arreio direito. Eu conferi tudo. Eu sei que foi você." Ele interrompeu suavemente, colocando uma mão trêmula no ombro dela. "Eu sei que você não teve nada a ver com isso. Eles mexeram no arreio depois que você saiu do estábulo. E agora eles vão tentar colocar a culpa em você. Vão dizer que você preparou errado." "O que eu faço, patrão?" Ela perguntou, tremendo de medo. "Por enquanto nada. Você não viu nada, não sabe de nada. Eu preciso que você continue agindo normalmente. Me ajuda a subir para o quarto dos fundos, aquele que ninguém usa. Ninguém pode saber que eu voltei." Ela o ajudou a subir a escada estreita dos empregados, cada degrau uma tortura para seu corpo machucado. No quarto empoeirado e esquecido, ela trouxe água fresca, panos limpos e o ajudou a lavar o sangue seco do rosto e dos braços. "O que o senhor vai fazer?" ela perguntou enquanto limpava cuidadosamente um corte profundo acima de sua sobrancelha. "Vou fazer eles pensarem que o plano deles deu certo", ele respondeu, sua voz ficando mais firme agora, alimentada pela raiva justa que fervia dentro dele. "Vou deixar eles acreditarem que estou morrendo ou já morto. E quando baixarem a guarda, quando começarem a celebrar sua vitória, eu vou aparecer e destruir cada pedaço dessa conspiração. E se descobrirem que o senhor está vivo? Por isso preciso da sua ajuda. Você vai ser meus olhos e ouvidos. Vai observar tudo, escutar tudo e me contar cada detalhe." Ela assentiu com determinação feroz. "Pode confiar em mim, patrão. Eu não vou decepcionar o senhor." Ele segurou a mão dela com força. "Eu sei que não. Você é a única pessoa nesta casa em quem posso confiar agora." As horas seguintes foram de uma tensão insuportável. Escondido naquele quarto esquecido, o estancieiro ouvia os sons da casa através das paredes finas. Ouvia vozes preocupadas, passos apressados, o cavalo sendo trazido de volta sem o cavaleiro. Ouvia sua esposa chorando, a governanta falando em mandar buscar ajuda e, acima de tudo, ouvia a voz do seu sócio, fingindo preocupação,
organizando buscas, desempenhando perfeitamente o papel do amigo leal e aflito. Quando a noite finalmente caiu, a cozinheira retornou ao quarto, trazendo comida escondida debaixo do avental e notícias alarmantes. Patrão, eles estão dizendo que o senhor deve ter caído em algum lugar e está ferido ou pior. Seu sócio organizou grupos de busca para amanhã de manhã cedo, mas eu ouvi ele sussurrando com o capanga na varanda. Eles disseram que precisam garantir que o serviço foi bem feito antes dos outros encontrarem. Vão sair antes do amanhecer para procurar o senhor. Um sorriso frio e calculado se formou no rosto machucado do estancieiro. Perfeito. Então é exatamente o que eles vão encontrar. Mas não vai ser o que estão esperando. Ele passou a noite elaborando meticulosamente cada detalhe do seu plano. Enviaria a cozinheira antes do amanhecer para deixar pistas falsas, um rastro que levaria os traidores até um local específico. E lá, quando eles chegassem pensando que iriam confirmar sua morte ou terminar o serviço, encontrariam não um homem moribundo e indefeso, mas uma armadilha cuidadosamente preparada. Antes do sol nascer, tudo estava pronto. O estancieiro, ignorando a dor excruciante que perfurava cada movimento, posicionou-se no local escolhido, armado e preparado. A cozinheira havia feito exatamente como instruído, deixando rastros sutis que qualquer rastreador experiente seguiria facilmente. E agora era só esperar. Esperar pelos homens que haviam traído sua confiança, que haviam planejado roubar sua vida e seus bens, que haviam calculado friamente transformar sua esposa em viúva e seus filhos em órfãos. Quando o sol começou a pintar o horizonte de laranja e vermelho, ele os viu chegando. O sócio e o capanga cavalgando rápido, seguindo o rastro que a cozinheira havia deixado, seus rostos mostrando uma mistura de ansiedade e determinação. Eles desmontaram a poucos metros de onde achavam que ele estaria, sacando facas de suas botas, prontos para terminar o que haviam começado se necessário. "Deve estar por aqui", o sócio disse em voz baixa. "Se ainda estiver vivo, acaba logo com isso. Não podemos deixar testemunhas." "Procurando por mim?" A voz do estancieiro explodiu atrás deles, fazendo os dois homens girarem violentamente. Ali estava ele, de pé, segurando um rifle apontado diretamente para o peito do seu ex-sócio. O rosto dos traidores empalideceu instantaneamente, a cor drenando como água de um balde furado. "Dom Rodrigo, você está como..." O sócio gaguejou. "Vivo? Sim, estou muito vivo. E ouvi cada palavra maldita que vocês disseram ontem. Cada detalhe do plano de vocês para me matar e roubar tudo que é meu. Eu posso explicar. Não pode. Não existe explicação para traição. Não existe desculpa para tentar assassinar alguém que te tratou como irmão." O estancieiro mantinha o rifle firme, apesar da dor que percorria seu corpo. "Agora vocês vão caminhar na frente de mim de volta para a casa. E lá, na frente de testemunhas, vocês vão confessar tudo, cada detalhe. E depois vão para a prisão pelo resto das suas vidas miseráveis." O capanga fez um movimento súbito em direção à faca em sua cintura, mas o estancieiro estava preparado. O tiro ecoou pelo vale, atingindo o chão a centímetros do pé do homem. "Próximo tiro não vai errar", ele disse com voz gélida. "Agora soltem essas facas e comecem a andar." Com as armas no chão e as mãos levantadas, os dois traidores começaram a longa caminhada de volta à casa principal. O estancieiro seguindo atrás com o rifle sempre apontado, cada passo uma vitória dolorosa sobre aqueles que haviam tentado destruí-lo. Quando chegaram à casa, o sol já estava alto. A esposa do estancieiro, a governanta e vários trabalhadores estavam no pátio, preparando-se para as buscas. O silêncio absoluto que caiu sobre todos quando viram o patrão chegando vivo, machucado, mas vivo, empurrando dois homens à frente dele, foi quebrado apenas pelos gritos de alegria e choque de sua esposa. "Rodrigo, graças a Deus, reúnam todos." Ele ordenou com voz que não admitia questionamento. "Quero todos os trabalhadores aqui. Agora."
Esses dois homens têm uma confissão a fazer. E ali, no pátio empoeirado, sob o sol inclemente da manhã, com todos os habitantes da propriedade reunidos como testemunhas, a verdade finalmente veio à luz. O sócio, percebendo que não tinha mais saída, confessou tudo. O plano elaborado ao longo de meses, os documentos fraudulentos, a sabotagem do arreio, a intenção de deixá-lo morrer ao sol, o esquema para roubar as terras. Cada palavra era como uma punhalada, mas o estancieiro manteve-se firme, sua expressão impassível, enquanto sua vida era dissecada e sua confiança traída era exposta diante de todos. Alguém vá buscar o xerife, ele ordenou quando a confissão terminou. Esses dois vão responder por tentativa de assassinato e conspiração para a fraude. Então, virou-se para a cozinheira, que estava parada no fundo do grupo, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Você, ele disse, e ela encolheu-se esperando a acusação. Você me salvou a vida. Sua lealdade e coragem quando todos os outros poderiam ter me traído, nunca vou esquecer. A partir de hoje, você não é mais apenas a cozinheira. Você é a administradora desta casa, com salário e respeito que condizem com o que você merece. Ela caiu de joelhos, soluçando de alívio e gratidão. Obrigada, patrão. Obrigada. Enquanto o xerife chegava para levar os criminosos, o estancieiro finalmente permitiu que sua esposa o levasse para dentro para cuidar de seus ferimentos adequadamente. Ele havia sobrevivido. Não apenas sobrevivido, mas vencido. Aquela queda do cavalo, aquele momento terrível que deveria ter sido seu fim, transformou-se na salvação que expôs a podridão escondida em sua própria casa. Chamada para ação final. E assim termina a história do estancieiro, que fingiu estar morto e descobriu quem realmente merecia sua confiança. Sabe, essa história nos ensina algo profundo sobre a vida. Às vezes, as piores quedas que tomamos acabam sendo exatamente o que precisávamos para enxergar a verdade que estava escondida bem debaixo do nosso nariz. Quantas vezes na sua vida você passou por algo terrível que no final revelou coisas importantes que você precisava saber? Se você chegou até aqui comigo nessa jornada intensa, é porque essa história tocou algo dentro de você. E eu quero muito ouvir sua voz. Vem aqui nos comentários e me conta. Você já passou por alguma traição parecida? Já descobriu que alguém em quem confiava estava te enganando? Como você lidou com isso? Teve coragem de enfrentar como o estancieiro ou escolheu outro caminho? Compartilhe a sua história com nossa comunidade, porque aqui é um espaço seguro onde todos nós aprendemos uns com os outros. E se essa narrativa te fez refletir sobre lealdade, traição e a importância de manter os olhos abertos, mesmo com aqueles mais próximos, se inscreve agora no canal. Porque toda semana eu trago histórias reais e impactantes que nos fazem questionar, emocionar e crescer como seres humanos. Aperta aquele sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque as próximas histórias vão te surpreender ainda mais. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir que nem tudo que reluz é ouro, que precisa aprender a distinguir amigos verdadeiros de lobos em pele de cordeiro. Manda para aquele amigo que está confiando demais em alguém suspeito. Às vezes, uma história como essa pode abrir os olhos de alguém que você ama antes que seja tarde demais. Me diz também, o que você aprendeu com essa história? Qual foi a parte que mais te impactou? Foi a frieza da traição, a coragem do estancieiro em fingir estar morto, ou a lealdade da cozinheira que arrisou tudo para ajudá-lo? Sua opinião importa demais para mim e ajuda a criar conteúdos cada vez melhores para todos vocês. Curte o vídeo se você gostou, porque isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam dessas histórias. E lembra, a vida vai te derrubar às vezes, vai te jogar no chão sem dó nem piedade, mas é exatamente nesses momentos, quando você está estirado na poeira, fingindo estar acabado, que você descobre quem realmente está ao seu lado e quem está apenas esperando você cair.
Muito obrigado por ter ficado até o final comigo nessa jornada intensa. Você que está aí do outro lado da tela, saiba que é muito especial e faz parte dessa família incrível que está crescendo dia após dia. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história que vai mexer com suas emoções e te fazer pensar sobre a vida. Até lá, mantenha os olhos bem abertos, confia, mas verifica sempre. E nunca subestime o poder de uma queda para revelar a verdade. Um abraço enorme do fundo do meu coração e que Deus abençoe imensamente sua vida e de todos que você ama. Tchau.